O milionário fica em pânico ao ouvir a mendiga negra avisar que seu carro vai explodir. Clara estava ali, encostada no poste da esquina, com um olhar afiado e seco. O frio cortava a pele, mas ela nem parecia perceber. Quando viu Otávio chegando com o seu carro imponente, aquela máquina que brilhava mesmo de noite, algo dentro dela gritou um alerta. Ela se aproximou, o coração batendo forte no peito como um tambor. Seu carro vai explodir, disse rápido. Quase num sussurro rouco, o olhar grave demais para uma menina perdida nas ruas. Otávio parou, desconfiado. Quem era aquela garota? Suja, os olhos grandes chamando atenção no escuro. Você está louca? Soltou, com voz de quem não acreditava no próprio ouvido. Mas quando ele deu um passo para o carro, um cheiro estranho invadiu suas narinas. Um cheiro de queimado, misturado com óleo e algo químico. Tão sutil que só parou para notar por causa do medo que crescia na garganta. Ele abaixou a cabeça para olhar sob o carro. E lá estava. Fios expostos, uma caixa pequena, os contadores piscando em vermelho. Bomba. Os dedos dele tremiam, o suor frio escorrendo pela testa. Clara viu a reação nítida. O medo cravado no rosto do milionário. O nó apertando seu próprio peito. Era real. O barulho do trânsito atrás parecia diminuir. A rua escurecia como se engolisse os dois ali. Otávio sentiu a pulsação no pescoço aumentando. A urgência o puxando para longe do perigo. Tinha que fugir. Mas algo naquela menina, algo o segurava. Ela não era só uma. Voz no escuro. Havia fogo ali. Quem te mandou? O que você sabe? Ele perguntou, agora num sussurro, segurando o pulso dela, tentando entender. Clara respirou fundo, desafiada, com o rosto marcado pela vida dura nas ruas. Olhos cansados, mãos sujas, cabelos presos com um elástico quebrado. Meu pai, Raimundo, começou, a voz quebrando. Ele desapareceu depois que denunciou fraudes em uma empresa gigante de energia. E agora, seu nome, o da sua filha Laura, estão presos nisso. Você precisa correr, Otávio, antes que seja tarde. Os segundos viraram minutos. No silêncio tenso, as luzes dos prédios piscando longe pareciam testemunhar aquela troca. O milionário, acostumado a controlar tudo, sentia uma sombra se fechar ao redor dele. Uma conspiração invisível, pronta para esmagar sua família. O medo se misturava à raiva. Quando ele tentou perguntar mais, um assalto brutal esmagou a cena. 2 homens surgiram das sombras, socos, gritos. A luta foi rápida, violenta. Clara e Otávio cambaleavam, quase caindo no chão áspero da calçada. Dor pulsando em cada golpe, um ataque brutal que quase virou tragédia. Mas, por um fio, eles escaparam. Nos olhos de Clara, lágrimas se misturavam à lama. Meu pai sabia demais. Ele sumiu, e agora tudo está conectado, disse ela. Voz firme, apesar do tremor. Otávio sentiu algo estalar em sua mente. Algo que dava sentido a toda aquela loucura. Era mais do que salvar um carro ou uma vida. Era enfrentar a podridão inteira que se escondia debaixo do luxo. Os dois sabiam do perigo que vinham pela frente. A corrida contra o tempo começava. Ali, naquelas ruas angustiantes, onde os próprios passos pareciam ecoar com uma sentença. Será que conseguiriam desvendar essa rede suja antes que fossem silenciados para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A corrida contra o tempo começava ali, nas ruas frias, mas agora as sombras estavam mais próximas. A tensão nos olhos de Clara e Otávio era palpável. O rugido dos motores, a agitação da cidade pareciam distantes. Tudo parecia girar ao redor deles. Precisamos sair daqui, disse Otávio, a urgência deslizando para sua voz. Mas antes que pudesse dar um passo, a terra sob seus pés tremeu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, vibrando pelo chão. Clara olhou para o carro de Otávio, agora em chamas. A fumaça subindo e dançando, como um espectro. "O carro!" gritou, enquanto as chamas lambiam a pintura brilhante. Temos que, no entanto, antes que pudesse terminar, algo ou alguém surgiu no horizonte. Um homem imponente, com um sobretudo escuro e chapéu que cobria parcialmente o rosto. Ele se aproximava, caminhando devagar, cada passo pesado, como se estivesse esmagando a gravidade. Clara sentiu um frio que não vinha do clima. Uma sensação que a fazia querer correr, mas os pés não se moviam. Otávio sentiu o paralisante pânico crescendo. "Quem é você?" perguntou, a voz quase um sussurro. O homem parou, levantou a cabeça e um sorriso torto se expandiu em seu rosto. "Dona Clara, você é mais corajosa do que eu pensei." A voz era fina, mas tinha um poder que atravessou a noite. E a forma como ele se referiu a Clara, um nome familiar que fê-la se encolher. "Você me conhece?" A incredulidade a fez balançar a cabeça. Porém, o homem fez um gesto amplo, como se quisesse revelar algo maior. Ele gesticulou em direção ao fogo, e as chamas pareciam dançar ao som da sua voz. "Seu pai não sumiu por acaso, Clara. Ele fez escolhas. Escolhas que tiveram consequências." Uma bomba de informações estourou no coração de Otávio. Quem era aquele homem? E como ele sabia sobre o pai de Clara? As engrenagens do raciocínio giravam, tentando encaixar todos os pedaços. "Você é parte disso tudo", Clara exclamou, uma mistura de raiva e desespero. "Você está por trás do desaparecimento do meu pai." A revelação carregava o peso de um golpe, e Otávio se perguntava o que mais ele não sabia. O homem deu um passo à frente, os olhos agora tão penetrantes que pareciam esmaecer a luz ao redor. "Você realmente ainda não entende? O que faço, faço por nós. Seu pai e sua mãe foram cúmplices. Eles sabiam, principalmente sua mãe." Cada palavra caía como um fardo, deixando Clara sem palavras. "Minha mãe? O que você está falando?" A dúvida e a dor lutavam dentro dela. Uma vida inteira de indiferença e abandono agora fazia eco no que deveria ser amor. O homem soltou uma risada suave, mas carregada de veneno. "Sua mãe não é quem você pensa que é, Clara. E sua vida, essa vida nas ruas, não é um acaso, foi planejada." Otávio e Clara trocaram olhares confusos e apavorados. O mundo havia virado de cabeça para baixo. O que mais havia escondido? As chamas atrás deles pareciam menores comparadas ao fogo da traição. "Precisamos ir, agora!" gritou Otávio, mas já não sabiam a quem deveriam confiar. No rosto de Clara, uma mistura de fúria e dor se tornava mais intensa, e ela se virou para o homem. "O que você quer?" A resposta estava tão próxima,
mas tinha o gosto amargo da verdade. Num gesto rápido e desconcertante, o homem puxou algo de dentro do paletó, um dispositivo pequeno e redondo. O jogo está em suas mãos agora, minha querida. Escolha sabiamente. Uma explosão de emoções, medo, impotência e uma chispa de coragem. Clara estava determinada a descobrir a verdade, seja qual fosse o custo. E com a vida delas em risco, saberiam que o tempo estava se esgotando. As chamas atrás deles rugiram mais alto, e enquanto a escuridão os cercava, a promessa de revelações ainda maiores pairava no ar. E agora, tudo mudaria. Definitivamente. O homem sorriu, mas havia algo malicioso no brilho dos olhos dele. Escolha sabiamente. Ele segurava o dispositivo pequeno, a tensão no ar tinha peso. Otávio e Clara trocavam olhares. A adrenalina pulsava em suas veias, as chamas atrás deles eram um lembrete constante do perigo iminente. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz firme, mas com um tremor de indecisão. A combinação de medo e raiva fazia seu coração disparar. Ela tinha que saber. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a gravidade da pergunta. O que importa não é apenas o carro ou uma bomba. É sobre um jogo muito maior. Seu pai e sua mãe, eles estavam enredados nessa rede. Eles traíram pessoas, e seu pai tentou escapar. Agora você é a única que pode decidir o destino deles. Ele gesticulou, como se quisesse mais do que apenas intimidá-los. Otávio, sentindo a intensidade da cena, olhou para as chamas que lambiam o carro. Por que você está me envolvendo nisso? Eu não tenho nada a ver com isso. A frustração fazia sua voz ecoar. Você está muito mais envolvido do que imagina, Otávio. O homem respondeu. A voz baixa e cortante. Seu pai é um dos homens que o seu pai, Raul, está tentando derrubar. A verdade é que seu próprio sangue pode ter sido envolvido em coisas que você nunca sonhou. Uma bomba explodiu na mente de Otávio. Como assim? Raul, seu pai? Ele só conhecia Raul como um empresário bem-sucedido. As peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. Clara, observando a reação dele, seu coração ficou apertado. O que você sabe sobre meu pai? Ela estava mais furiosa, mais determinada. Raimundo é um jogador. Ele sabe, e você também, Clara. Se não agirem agora, perderão não apenas suas vidas, mas também os que amam. O tempo é essencial. O homem avançou com o dispositivo. Mas antes que Clara pudesse perguntar mais, ouviu um barulho forte. Como um tiro, um carro, à distância, estava sendo abalado. Logo depois, um grupo de homens surgiu das sombras, armados e prontos para atacar. O homem, com o queixo firme, virou-se para Clara. Escolha. Urgentemente, Clara percebeu que já não havia escolha. Otávio, vamos! Gritou, puxando o braço dele, correndo sem olhar para trás. O homem não seguiu, apenas observou com um sorriso torto. A adrenalina os impulsionava. Enquanto eles corriam, Clara sentia o ar cortante e o cheiro de fumaça. Os gritos e a confusão ao redor preenchiam a cena. Como você pode confiar nisso? Otávio perguntou, ainda pensando nas revelações. Ele não sabia mais em quem confiar. Temos que descobrir a verdade sobre nossos pais, Otávio. A vida que temos, as pessoas que amamos, tudo isso está em jogo. Então, enquanto atravessavam um beco escuro, são invadidos por uma luz brilhante. Um carro encosta e uma figura familiar sai de dentro. Era Laura, a filha de Otávio, mas algo estava diferente. O olhar dela, a expressão, a determinação. Vocês precisam ir agora. Ela gritou com urgência, como se já soubesse de tudo. Laura, o que você está fazendo aqui? Otávio não conseguia acreditar.
Clara sentiu o coração disparar mais uma vez. Você não deveria estar neste meio. Eu sou parte disso. Laura responde. Agora seus olhos tinham frieza. Eu sei mais sobre o que acontece do que vocês imaginam. E se ficarem, todos nós vamos morrer. Clara e Otávio se entreolharam, incrédulos. Laura não era a garota que eles conheciam. Havia uma camada de segredos que agora estavam prestes a serem revelados. O que havia acontecido com a inocente filha do milionário? O pânico tomou conta deles. Clara sentia que a verdade estava à beira de ser exposta, mas a luz da vida como conheciam estava cerca de desaparecer. Uma traição enraizada se revelou, e cada passo que davam ficou mais pesado, como se o passado estivesse atropelando-os. Precisamos ir. Agora! Gritou Laura novamente. E enquanto eles se moviam, Clara não pôde deixar de pensar. O que mais eles realmente não sabiam? Antes que tivessem a chance de discutir, um estrondo ecoou à distância, e a cidade parecia tremer. O tempo estava se esgotando, e eles não podiam mais fugir de quem realmente eram. A corrida mal tinha começado, e os segredos apenas começavam a emergir. Onde isso tudo os levaria? Enquanto Clara, Otávio e Laura corriam, o barulho das sirenes ecoava ao fundo, formando uma sinfonia assustadora que os perseguia. O medo os envolvia como um manto invisível, e cada passo que davam parecia estar mais próximo da calamidade final. Laura dirigiu-se para um beco sombrio, com as luzes da cidade piscando ao redor. É por aqui! Ela gritou, puxando Clara e Otávio para dentro da escuridão. Os três se esconderam atrás de uma pilha de caixas enferrujadas, o ar frio cortando a respiração. Otávio olhou nos olhos de Laura, tentando encontrar alguma explicação para sua presença ali. Toda aquela urgência. Como você sabe disso? O que está acontecendo? Ele não conseguia esconder a confusão. Laura respirou fundo, os olhos piscando de nervosismo. Eu não posso explicar tudo agora. Eles estão nos procurando. E o que você não sabe, Otávio, é que... Ela hesitou, mordendo o lábio. A tensão no ar tornou tudo mais pesado. O que, Laura? Clara insistiu, sentindo que a verdade estava prestes a explodir. Nossos pais. As palavras saíram em um sopro, e antes que ela pudesse continuar, um estrondo ecoou mais perto. Homens armados, com seus rostos cobertos, começaram a cercar a área. O pânico dominou novamente. Temos que ir. Clara sussurrou, puxando Otávio e Laura para fugir. Mas então, um disparo, um grito, o som de algo quebrando. Clara se virou, seu coração congelou, e em uma fração de segundos, tudo se desfez. Entre a fumaça e as sombras, Clara viu alguém caindo. Era Laura. O impacto foi brutal. Ela se curvava no chão, a expressão de dor estava gravada em seu rosto. Clara queria gritar, mas o som ficou preso na garganta. Laura não. Otávio se agachou ao lado da irmã, o desespero inflamando suas fiações emocionais. Não, não pode ser. Ele estava em choque, os olhos fixos em Laura enquanto ela tentava levantar a mão. Mas suas forças se esvaíam rapidamente. O chão estava manchado de vermelho, e as luzes da cidade pareciam se apagar. Otávio, Laura sussurrou. E algo em sua voz fez o coração dele disparar. Eu não sou só sua irmã. Eu sou filha do homem que você sempre detestou. A verdade a feriu mais do que a bala. O que ele fez foi por mim. O mundo de Otávio desmoronou. Ele sempre achou que a rivalidade com Raul era uma questão de negócios. Sempre pensou que era apenas uma disputa entre homens. Mas agora, descobrir que eles eram realmente ligados por sangue mudava tudo. Você é filha de Raul?
A incredulidade envolveu suas palavras como um manto gelado. Sim, e meu pai está profundamente envolvido nesse jogo imundo. Não é só sobre o desaparecimento de Raimundo, é sobre tudo, Laura murmurou, lutando contra o colapso. Se você não agir, ambos vão. Um estrondo distante interrompeu suas palavras. A pressão aumentava como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. As chamas atrás deles ainda rugiam, mas agora tudo parecia uma tempestade. A dor de ver Laura caída, a revelação devastadora sobre a linhagem de sua amiga, era demais. Não, não, Laura, você vai ficar bem. Clara repetiu, a determinação crescendo. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. O tempo estava acabando. As portas do beco se abriram. E mais homens apareceram, cercando-os como predadores. Saia do caminho, ou será a última coisa que você fará. Um deles gritou, fazendo o terror aprofundar. Clara agarrou o pulso de Otávio. Precisamos decidir, agora, o que vamos fazer. Precisamos ajudar Laura. Um clarão de consciência atingiu Otávio. Eu não sei o que fazer, mas precisaríamos saber onde está nosso pai, Clara. Se eles têm Laura, têm poder. Antes que pudessem se mover, tudo mudou de novo. O homem de paletó, aquele que os ameaçara antes, agora surgia na linha entre eles e os capangas. Diga-me, Clara, você está pronta para jogar o verdadeiro jogo? Seu sorriso era como uma cobra pronta para atacar. Que jogo? Clara sentiu algo no fundo da barriga. Um pressentimento. Um jogo que determina não apenas o futuro de vocês, mas de todos nós. O que você decidiu fazer com a verdade? Ele se virou para Laura. E quanto a você, pequena? Se tornar o sacrifício da sua própria estirpe, acha mesmo que eles vão te salvar? A atmosfera ficou densa. Clara e Otávio perceberam que estavam enredados em uma teia de segredos muito maior. O chão tremeu, o pulsar do tempo acelerava, e tudo parecia girar. As chamas ao fundo iluminavam o que estava para acontecer. O destino deles estava nas mãos de um inesperado jogo de poder. E o que poderiam fazer em resposta? A vida de Laura estava em risco, mas também estava a verdade. O futuro poderia desmoronar a qualquer momento, e a única coisa que tinham era a escolha. O que fariam agora? O caos crescia em volta, e a corrida contra o tempo não tinha fim à vista. O caos crescia em volta, e a corrida contra o tempo não tinha fim à vista. O homem de paletó, com aquele sorriso malicioso, parecia estar se divertindo com a situação, enquanto Clara e Otávio se sentiam cada vez mais encurralados. O rugir das sirenes lá fora se misturava ao bater acelerado de seus corações. Escolha sabiamente, ele repetiu, e com um movimento brusco, lançou o dispositivo entre os três. O objeto girou lentamente no ar, refletindo as luzes intermitentes da cidade. Assim que caiu no chão, uma onda de tensão percorreu o beco. 8 segundos de silêncio. E então, uma explosão de luz. O brilho ofuscante iluminou tudo ao redor. E, antes que pudessem reagir, um clarão tomou conta de seus sentidos. Clara sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Ela estava tonta. A paisagem à sua volta estava distorcida, como se tudo estivesse sendo engolido por um buraco negro. A luz pegajosa da cidade se dispersou e tudo se transformou em um vórtice de sons surdos e ecos distantes. O ar ficou pesado, a fumaça envolvendo tudo como um manto mortal. E então, a realidade parecia voltar, mas algo estava muito errado.
Quando a visão clareou, Clara percebeu que estava sozinha. Em meio à fumaça, não havia mais sinais de Otávio ou Laura. Seu coração disparou. Otávio! Gritou. Mas a única resposta foi o eco da sua própria voz. O beco estava vazio, exceto por uma parede que refletia a luz do incêndio ao fundo. Foi quando viu algo no chão, uma foto amassada. Se aproximando, a pressão na garganta aumentou. Era uma imagem antiga de uma família. Clara reconheceu o rosto de seu pai, mas ao seu lado estava outra mulher. O que a deixou em choque foi o rosto que fez. O mundo dela ruir. Era a mãe de Laura. A expressão deles, tão séria, transparecia um segredo guardado. Uma passagem escondida de suas vidas que ela nunca conhecera. O tempo parou. Clara ficou paralisada, um frio invadindo seu corpo. A conexão que o homem tinha mencionado, que sua mãe não era quem ela pensava, agora parecia mais real do que nunca. A única coisa que sabia era que precisava de respostas. Desesperada, sua mente começou a girar. O que se vira? O que Laura tinha dito sobre eles serem parte daquela rede. O arranha-céu imponente ao longe se iluminou, e ela teve um impulso para correr em direção a ele. Porque no fundo, Clara sabia que as respostas só viriam à luz se ela fizesse isso. Otávio, Laura, gritava enquanto corria, mas a única resposta era o som distante da cidade. A adrenalina no seu sangue percorreu uma nova direção, mas com ela trouxe uma sensação estranha, desconfiança. O que o homem estava realmente planejando? Qual era o verdadeiro papel dela nesse jogo sombrio? Enquanto cruzava um parque em direção ao prédio iluminado, um aperto no coração fazia sua respiração ficar pesada. A cada passo, o pensamento da traição de sua mãe crescia na mente. Como ela pôde? Como? Quem sou eu, então? O mundo ao seu redor parecia girar. Tudo o que conhecia estava em xeque. Finalmente, quando ela alcançou a entrada do prédio, um grito cortante ecoou pela noite. Clara parou, sentindo o coração acelerar. Uma figura solitária apareceu no corredor. Era Laura, com a camisa ensanguentada e o olhar vazio. Clara, você precisa ouvir. A verdade é... E antes que pudesse terminar, o outro homem apareceu, seu olhar agora tão frio quanto aço. Não a deixe falar, Clara. O que ela tem a dizer pode mudar tudo, ele advertiu, e o aviso oculto estava em sua voz. Clara olhou para sua amiga, confusa, com o coração acelerado. O que estava acontecendo? Qual verdade estava por trás daquele caos? Enquanto ela lutava para entender, um som ensurdecedor fez seu corpo tremer. As explosões atrás começaram a se espalhar, ameaçando consumir-lhes. E em meio ao pânico, uma unidade da polícia apareceu, cercando o local. O tempo estava acabando, e a escolha era dela: ouvir a verdade e arriscar perder a única amiga que conhecia, ou fugir e deixar o passado consumir tudo. O futuro estava em suas mãos. Mas e se essa escolha fosse apenas mais uma ilusão? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a escuridão se aproximava, e as chamas da verdade ameaçavam engolir tudo. Enquanto Clara estava paralisada, o olhar cheio de dúvidas entre Laura e o homem de paletó, uma onda de turbulência envolveu. O que ela deveria escolher? O que era verdade? O coração dela pulsava descontrolado, porque a urgência do momento não permitia hesitação. Clara, você precisa ouvir. É sobre a minha mãe, sobre seu pai. Tudo isso está conectado, Laura implorou, a dor visível nas feições do rosto.
O tempo parecia contar contra elas, e Otávio se afastou brevemente, escaneando os arredores. O barulho das sirenes crescia na distância, e a pressão aumentava. Laura, eu não sei em quem confiar. Clara gritou, olhando para a amiga caída e o homem que a intimidava. Mas, na fração de segundo em que suas palavras se dissiparam, algo estourou em sua mente. A imagem daquela foto que vira antes voltou, fazendo seu coração parar. Aquela mulher, quem era ela realmente? Então, com um movimento rápido e inesperado, Laura se levantou parcialmente. Clara, ouça com atenção. A voz dela estava fraca, mas havia uma intensidade ali. A mulher daquela foto era minha mãe. Ela estava envolvida com seu pai. Eles trabalharam juntos. As palavras a atingiram como um raio. O chão parecia desabar sob seus pés. O quê? Como assim? O choque era palpável. O homem de paletó ficou em silêncio, esperando a reação delas. A revelação era devastadora. É por isso que meu pai sumiu. Meu pai descobriu algo que não deveria, e Clara, a sua mãe estava escondendo segredos sobre o que eles faziam. Segredos que nos envolvem, que nos unem. Laura começou a chorar. Eu não sou só sua amiga. Eu sou parte da história que você não sabe. Clara estava atordoada. A confusão tomou conta dela. Você é irmã de Laura? Como isso era possível? O mundo não tinha esse tipo de reviravolta. As peças do quebra-cabeça se moviam, mas a imagem final ainda parecia embaçada. Mas antes que qualquer uma pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo maior ressoou e os três se viraram. Homens armados irromperam do fundo do beco, seguido por gritos. Clara se virou rapidamente, segurando a mão de Otávio. Precisamos sair daqui. Mal havia terminado de falar quando o homem de paletó fez um gesto brusco e, de repente, o chão sob eles começou a tremer. Corram! Gritou ele, e com suas palavras o beco começou a se desmoronar. Em um instante de pânico, Clara agarrou Otávio e Laura, puxando-os em direção a uma saída. Mas a cena mudou novamente. Com uma explosão ofuscante, uma parede desabou. Um pedaço do teto desabou sobre todos. Clara gritou, mas não pôde se mover. O mundo inteiro girou. E o último que viu foi o olhar atordoado de Otávio. Então, a escuridão a engoliu. Clara não sabia quanto tempo se passou. Quando voltou a si, estava em uma sala de estar familiar. Mas não era só familiar. Era a casa dela. O cheiro da madeira antiga, as paredes decoradas com fotos de momentos que ela achou que havia esquecido. E mais importante, ouviu risadas ao fundo. Risadas que pareciam estranhas. Ela se levantou, o coração disparando. No sofá havia alguém. Quando olhou melhor, a imagem se clareou e seu estômago virou. Era sua mãe. Mas tudo estava errado. Ela parecia mais jovem, como se o tempo não tivesse passado. Clara, querida, você voltou! Sua mãe sorriu. Mas havia algo de sinistro em sua expressão. Mãe, o que está acontecendo? Onde estamos? Clara falou, a confusão tornando sua voz trêmula. Mas antes que ela pudesse continuar, sua mãe se levantou lentamente, indo em direção a uma mesa. Ao longe, sombras se moviam, vozes sussurrando. Você não entende, Clara. Eu fiz tudo isso para proteger você. Todos estão em perigo. A verdade é mais complicada do que você imagina. A forma como ela falou instigou o sentido de alerta de Clara. Algo no tom não soava certo. Eu preciso saber a verdade. Sobre você, sobre Laura. A necessidade de respostas queimava em seu peito como fogo.
Clara percebeu que não podia mais confiar em sua realidade. Então algo fez clique dentro dela. Você e o homem de paletó, vocês planejaram tudo isso, não foi? O eco da verdade se espalhou pela sala, e a expressão de sua mãe mudou. Você não deveria estar aqui, Clara. Isso é perigoso. Você não pode saber. Subitamente, o quarto tremeu de novo, como antes. Clara perdeu o equilíbrio e, pela janela, viu uma explosão de luz à noite. O caos estava prestes a voltar, e ao lado, sombras familiares se moviam. Não, você não pode me impedir. A verdade precisa vir à tona. Clara gritou, mas quando ela se virou para sua mãe novamente, viu o semblante dela mudando. Você vai se arrepender de ter buscado isso. As luzes piscavam enquanto as sombras começavam a se aproximar. Clara teve um pressentimento ao notar que o homem de paletó estava de volta. E agora, tudo o que ela sabia parecia estar em xeque. As peças da verdade estavam prestes a se juntar. Mas o que elas formariam? Um lamento subiu em seu peito. A batalha estava apenas começando, e as revelações guardadas não fariam outra coisa a não ser chocar e transformar tudo o que um dia ela conheceu. O tempo estava definitivamente se esgotando. Qual seria o próximo passo? Os ecos da dúvida firmaram-se nas paredes ao seu redor, enquanto seu futuro desaparecia em meio à escuridão mais uma vez. Clara estava paralisada. A tensão na sala era palpável. O olhar da mãe a atravessava como um raio. A confusão a consumia. Por que você está fazendo isso? Clara se sentiu presa em um labirinto de emoções. Então o homem de paletó virou-se, seu rosto agora tenso. Clara, já chega! Vá em frente e pergunte. O homem parecia ansioso. A sala tremeu novamente, e um segundo depois, nada mais foi como antes. O corpo de sua mãe, que antes estava ali, desmoronou como um castelo de cartas. A expressão de Clara mudava rapidamente de assombro para desespero. Mãe, não! A imagem da mulher que ela conhecia se desvanecia, e naquele momento, Clara viu a verdade escapar por entre os dedos. Mas a transformação foi ainda mais chocante. A mulher que antes a acalmava agora estava revelando outra face. Uma risada fria, profunda e inesperada começou a escapar dos lábios da mulher. Sabe, Clara, eu sempre acreditei que você era mais esperta. Afinal, você é mais como seu pai do que pensa. A voz agora era distorcida, quase cruel. O chão parecia tremer sob os pés de Clara. Do que você está falando? O nó na garganta dela ficava cada vez mais apertado. Você realmente achou que sua vida nesta cidade fria era uma coincidência? Ou que seu pai era apenas um homem inocente? Não, minha querida. Nós somos parte de algo muito maior. A mãe dela deu um passo à frente, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. O coração dela batia como um tambor. Eu e seu pai estávamos jogando um jogo, e você sempre foi a peça central. Ela gesticulou, como se estivesse pintando uma cena em sua mente. Não, você errou. Eu não quero fazer parte disso. A indignação tomou conta dela, mas as palavras eram como gritos em um deserto. O homem de paletó começou a sorrir. O que era isso? Uma armadilha? Uma rebelião contra tudo que Clara acreditara? Critérios de sobrevivência, segredos de família, tudo se misturava. Ela olhou para fora. As chamas ainda lambiam as ruas, mas agora a visão de Laura caída surgia em sua mente, e uma fúria desenfreada tomou conta dela. O que você fez com ela? A voz era um rosnado,
mas a insegurança dançava em seus olhos. A mãe de Clara sorriu, mas não o sorriso de uma mãe. Era um sorriso predador. Ela não foi peça central, mas espera aí, posso fazer isso mudar. Ela falou rápido, quase como se estivesse há muito planejando a traição. Nesse instante, a sala ficou tensa, como um fio prestes a se romper. O que você está dizendo? Clara perguntou, o medo correndo pelos seus membros. A mãe dela deu um passo à frente. Você não só é parte disso tudo, Clara. Você é o que temos, nossa única chance de controle. E em um movimento não esperado, ela puxou um dispositivo do bolso. O mesmo dispositivo que Clara reconheceu desde o início. É hora de quebrar as correntes, minha filha. Você vai ser a salvadora que sempre planejamos. A voz dela ecoou na mente de Clara como um feitiço maligno. O chão abaixo começou a vibrar novamente. E Clara percebeu a verdade. A mãe não a traía, mas desejava escravizá-la em um jogo hercúleo, onde ela seria a peça destrutiva. A reviravolta a deixou em estado de choque. Não, mãe, isso é loucura. As palavras dela tremiam, mas a realidade pressionava como uma mão pesada. Antes que pudesse pensar, uma risada maligna preencheu o espaço. O homem se aproximou. Uma mudança de planos, não? O olhar dele transmitia prazer. E agora, Clara, é sua vez de escolher. Alguma coisa estalou em sua mente. Era tudo uma farsa. Clara olhou para a porta, para a saída, para a liberdade. Não tinham apenas matado a verdade, mas moldado sua vida em um conto distorcido. Você não vai me controlar. Com um grito de pura determinação, Clara se lançou em direção à porta, mas antes que pudesse alcançar, a mãe executou uma combinação de botões no dispositivo. Clarão de luz, um turbilhão de sentimentos. Clara gritou, e então tudo desmoronou novamente. Clara sentiu como se estivesse sendo sugada para dentro de um vórtice, passando por imagens parciais de memórias distorcidas. Ela viu flashes da cidade, do carro, do fogo, de Laura e de Otávio. A névoa se dispersou apenas por um segundo. Um espaço de tempo onde ela percebeu que a verdade sempre estivera na superfície. Seus pais, suas escolhas, tudo mudava de forma a um plano maior. E antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, ela foi atirada de volta, novamente, num novo espaço, num novo tempo. O tremor sob seus pés era insuportável. Nesse novo ambiente, não estava mais sozinha. Clara se virou e encontrou Laura. Mas havia algo definitivamente diferente. O olhar de Laura agora tinha um brilho quase sobrenatural. Você não deveria estar aqui, Laura gritou, sua voz transbordando uma urgência assustadora. Eles estão vindo! As paredes começaram a se fechar. A verdade tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Tudo girava ao redor de Clara, e ela tinha uma escolha: seguir em frente, desenterrar a verdade, ou deixar tudo para trás. Mas o que exatamente estava em jogo? Clara percebeu que aquela escolha afetaria não apenas seu destino, mas de todos que amava. E a última linha de defesa estava se esgotando. O que tinha que acontecer em seguida? O que Clara realmente era? As respostas ecoavam nas chamas, e o tempo estava correndo. A verdadeira batalha se aproximava. Clara estava ali, frente a Laura, o coração martelando no peito. O olhar de Laura estava carregado de urgência, como se um segredo insuportável estivesse prestes a ser revelado. Você não deveria estar aqui, Laura repetiu, quase em desespero. As sombras na sala pareciam dançar ao redor delas.
A tensão era palpável. O que você quer dizer com isso? Eu vim atrás de respostas. O que você sabe? A voz de Clara tremia, mas a determinação era clara. O homem de paletó observava tudo com um sorriso torto, como se estivesse esperando um momento épico. Isso não é sobre você e eu, Clara. É sobre nossos pais. Eles estão em perigo. Laura implorou, o olhar ansioso em seu rosto. Clara sentia sua cabeça girar. O que ela queria dizer? O que havia acontecido? Mas antes que qualquer uma pudesse continuar, um som ensurdecedor ecoou pela sala. O chão começou a tremer. As paredes vibravam. O que está acontecendo? Clara gritou, segurando Laura com força. É ele! Ele está aqui! Laura respondeu, os olhos grandes de terror. O homem de paletó levantou uma sobrancelha, como se estivesse intrigado. A verdade sempre vem à tona, minha querida. Neste momento a porta se abriu violentamente e um homem entrou, ensanguentado e ofegante. Era Otávio. Ele estava pálido, mas havia uma chama nos olhos que Clara nunca tinha visto antes. Clara, Laura, vocês têm que me ouvir. Ele estava completamente fora de si. O que aconteceu? Clara perguntou, a ansiedade crescendo. É a sua mãe, Clara. Ela não é quem você pensa. A revelação fez o ar parar por um instante. Ela está com um homem. Ela é parte disso. Ela sabia desde o começo, Clara. Mas antes que ele terminasse, o homem de paletó gritou: Silêncio! E num movimento brusco, levantou a mão com um dispositivo que brilhava ameaçadoramente. Eu não posso permitir que essa verdade seja revelada. Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que você está fazendo? Ela exclamou, o terror a consumindo. E, num instante sombrio e tenso, a sala inteira explodiu em chamas. Clara gritou. O calor a envolvia como um cobertor em chamas. Enquanto ela girava para escapar, sentiu uma mão puxando-a de volta. Era Laura. Vocês precisam correr. Agora! O pânico tomou conta, enquanto os três se precipitavam pela janela quebrada, caindo em um mundo que estava completamente diferente. O céu estava tingido de vermelho, a cidade em chamas, e gritos ecoavam ao longe. O cheiro de fumaça era insuportável. Laura, o que está acontecendo? Clara gritou, tentando entender o caos ao redor. A irmã de Otávio olhou diretamente nos olhos dela com uma intensidade quase sobrenatural. Eu sei por que estamos aqui, e sei quem você realmente é. As palavras caíram entre elas como uma bomba. Você não é só uma garota comum, Clara. Você é a chave de tudo. Nossos pais, eles nunca foram inocentes. Eles estavam trabalhando em algo muito maior. E com isso, as chamas à sua volta pareciam dançar em ritmo com o coração de Clara. Ela não sabia o que pensar. Sua vida era uma mentira? Antes que pudesse aprofundar seu pensamento, Otávio olhou para Laura com um rosto horrorizado. O que você quer dizer com isso? Mas então, o homem de paletó apareceu novamente, sua figura se destacando entre as chamas. Chegou a hora de você escolher, Clara. Você pode ir em frente e desmascarar tudo isso, ou pode se juntar a nós. A escolha é sua. As palavras soaram como um eco em sua mente. O que isso significava? O homem, que parecia ser um vilão, revelava um lado que Clara nunca pensou em considerar. A verdade sobre sua mãe, sobre quem ela realmente era, começava a se agrupar em sua mente, mas a realidade a golpeava como um furacão. Estou cansada de segredos. Você é o vilão que eu não esperava, não é? Eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. Clara berrou, a decisão ecoando em sua decisão. Neste momento, um grito ressoou ao longe, profundo e agonizante. Era a voz de sua mãe.
Clara sentiu o coração parar. O que se revelaria em seguida? O que mais estava escondido, pronto para sair das sombras? Enquanto a verdade começava a se desvelar, algo surpreendente despertou dentro dela. Um novo caminho, um novo destino. O que havia o escondido de Clara? Quem ela realmente era? Com as chamas em seu entorno e o medo em seu coração, uma nova jornada estava prestes a começar. E enquanto tudo ao seu redor continuava a desmoronar, a única certeza que tinha era que nada voltaria a ser como antes. Clara estava ali, frente a Laura, e o caos pulsava ao redor delas. O homem de paletó, com aquele sorriso cínico, sabia que a verdade estava prestes a se desenrolar. É sua vez de escolher, Clara, a verdade ou a mentira. A decisão é sua. Cada palavra dele parecia um golpe, e Clara sentia o medo crescendo dentro dela. Não tem como eu me unir a você, Clara gritou, a voz firme, mas o coração disparado. Não quando sei que você está por trás de tudo isso. Mas enquanto Laura olhava com desespero genuíno, uma sensação estranha começou a surgir. Algo estava muito errado. Uma explosão ressoou. Um clarão iluminou o ambiente e, num instante, tudo se transformou em um mar de chamas. O ar ficou pesado. A fumaça queimava em suas narinas. Laura, vamos! Clara puxou a mão da amiga, mas antes que pudessem correr, o chão tremeu novamente. Em meio ao ruído ensurdecedor, Clara percebeu que a estrutura ao redor começava a desabar. O homem de paletó parecia se divertir com a cena, observando-as enquanto a destruição se espalhava. Clara sentiu um nó na garganta. A incerteza virou pânico. Clara, nós precisamos falar. Laura gritou, mas o som era quase abafado pelo caos. É sobre a verdade que eu descobri. Clara hesitou. O que mais haveria para descobrir? O que mais poderia virar sua vida do avesso? Foi então que tudo se desfez. Uma onda de energia percorreu o ambiente, e em um segundo, Clara viu o rosto de Laura mudar. Não era mais o desespero genuíno que ela conhecia. O olhar da amiga tornou-se vazio, quase maligno. Você não entende, Clara. A verdade é que eu sou parte da sua origem. Você não é quem pensa que é. O que você está dizendo? Clara mal conseguia reunir seus pensamentos. Sua mente girava enquanto a verdade parecia se contorcer e torcer em um jogo de sombras. Mas o som de um carro se aproximando cortou as palavras que Laura tentava dizer. Um veículo preto, imponente, parou na esquina e a porta se abriu. Clara viu uma figura familiar saindo de dentro dele. Era sua mãe, mas não era a mãe que conhecia. Havia um brilho sinistro em seus olhos, e seu sorriso denunciava algo muito mais sombrio. Clara, querida, você não deveria ter vindo até aqui. Você! Clara sentiu um tremor percorrer seu corpo. A traição que sua mãe, a figura protetora de sua vida, estava prestes a revelar, tornava tudo ainda mais insuportável. Laura parecia confusa, mas Clara sabia o que estava acontecendo. Sua mãe se aproximou com confiança, e a expressão dela era uma mistura de superioridade e frieza. Finalmente, você está aqui. É hora de descobrir quem você realmente é e de qual lado você deve estar. Antes que ela soubesse, a verdade explodiu como fogos de artifício. Eu não sou só sua mãe, Clara. Estou no coração de tudo isso. O que você sabe sobre a verdadeira aliança entre os nossos pais? A guerra nunca foi apenas entre famílias rivais. Sempre foi sobre você. Você é a chave para tudo isso. O chão sob os pés de Clara parecia desmoronar. O poder que sua mãe tinha, a escuridão que a envolvia, tudo a fazia querer correr, mas sua mente estava em um turbilhão. O que você quer dizer? Você está me usando.
Cala a boca! A voz de Laura cortou o ar como um gume afiado. Você não sabe do que está falando. Você não entende que somos parte de algo maior. Estamos todos entrelaçados. Quando você souber a verdade, tudo mudará. Clara olhou entre as duas, incerta sobre quem realmente era agora. Uma sisuda revelação a atingia a cada instante. E nesse momento, a sala explodiu em chamas. Clara gritou, sentindo o calor intenso ao seu redor. Vamos! Esfregou os olhos para ver melhor, mas estava cega pelo fogo. Mas no meio do caos, um disparo. Clara virou-se para ver Otávio caindo ao chão, o olhar fixo em sua mãe. Mãe, o que você fez? O desespero preenchia o ambiente, e a verdade se revelava em espiral, apontando para algo muito mais devastador. A confusão rampante tomou conta do espaço, e o que havia permanecia nebuloso. As vozes ecoavam, e a linha entre amigo e inimigo estava se desfazendo. E em um último ato de desespero, Clara viu sua mãe apontar uma arma. O choque cortou o silêncio, mas as chamas subiam cada vez mais. O que você decidiu, Clara? O que você vai fazer com isso? A voz da mãe dela ecoou em resposta, e a sala começou a girar com as revelações apressadas, enquanto Clara caiu em um abismo de incertezas. O que ela escolheria agora? As paredes estavam cercando, e uma nova guerra se formava diante de seus olhos. Uma decisão, um destino. Tudo estava prestes a ser revelado. Clara estava paralisada, com a visão turva pelo caos ao redor. A sala estava em chamas, fumaça subindo como serpentes no ar, e o grito de Otávio ecoava, cortando o silêncio do horror. Mãe, o que você fez? As palavras dele eram uma faca, cortando no estágio da dor. Clara sentiu um frio profundo na barriga. A atmosfera pesava, e a realidade estava desmoronando como uma casa de cartas. Clara, vamos embora! Laura gritou, puxando a amiga. Mas Clara não conseguia tirar os olhos da mãe, que agora parecia uma figura de pesadelo, com a arma na mão e um olhar gélido. Todo o amor que sentia por ela estava se desfazendo rápido. Você não é quem eu pensei que fosse. A raiva e a traição cortavam seu coração, e ela mal conseguia respirar. E você, Clara, sempre tão inocente. É hora de você acordar, gritou sua mãe, a voz carregando um tom de desespero, misturado a uma loucura quase libertadora. Clara queria gritar, mas tudo o que saiu foi um sussurro. Otávio, com o rosto pálido, olhou para Laura. Tem que haver uma maneira de parar isso. Ele estava claramente machucado, mas a determinação em seus olhos era inegável. A sala estava em chamas, e o calor a envolvia. Mas a verdade estava lá, escondida sob a superfície. É isso que você quer, Clara? A mãe perguntou, com um sorriso torto. Cairo e eu sempre tivemos um plano, e você é a peça que faltava. O homem de paletó, agora ali tão perto, se via como uma sombra à espreita. Eu não sou peça de ninguém. Gritou Clara, o desespero se transformando em uma onda de coragem. O fogo parecia pulsar com suas emoções. Laura, percebendo a tensão crescente, se virou para Clara. Você precisa decidir agora. Ou fica com elas, ou se junta a nós. Clara hesitou. Sua vida inteira estava sendo drenada por essas revelações. Raul, a vida nas ruas, a verdadeira identidade da mãe, tudo isso levava a um caminho que Clara não queria seguir. Não quero mais ser parte desse jogo. Não me envolvam nisso. A voz dela ecoou,
mas a verdade estava clara demais. De repente, outro estrondo. A porta se abriu novamente, e mais homens armados invadiram a sala. O caos explodiu em conflito, gritos e tiros. Clara sentiu o corpo ser arrastado para trás. "Cuidado!" Laura gritou, puxando Clara para um canto, enquanto Otávio lutava contra um agressor. Tudo acontecia tão rápido. Clara viu Otávio sendo jogado contra a parede, e o pânico tomou conta. "Otávio!" As chamas atrás dela dançavam mais intensamente, e as sombras pareciam envolver tudo. O tempo estava acabando. A única maneira de sair de tudo aquilo era agir. Clara pegou o dispositivo do chão e, num momento de adrenalina, ela o ativou. As luzes se apagaram e um campo de energia despediu-se ao seu redor. "O que você fez?" A mãe gritou, realmente preocupada agora. Mas Clara não ouviu. Ela sabia que a única saída era enfrentar a verdade. E enquanto a sala se iluminava novamente, ela viu os olhos de Laura brilharem com uma nova compreensão. "Clara, você fez a coisa certa." A voz dela era um sussurro de esperança no meio do caos. Com um último olhar para a mãe, Clara sentiu um nó se desfazer em seu coração. "Eu sou livre para decidir. Viva ou morra, eu vou escolher o meu caminho." E, com isso, a sala começou a desmoronar ao redor delas. Clara e Laura correram em direção à porta, o som das explosões ecoando atrás delas. Assim que saíram, o ar fresco a envolveu. Estavam na calçada, cercadas por um céu tingido de vermelho. O mundo parecia girar rápido demais. "O que fazemos agora?" Laura perguntou. Sua respiração estava acelerada, seus olhos ainda cheios de medo. "Agora precisamos descobrir a verdade sobre nossos pais, Laura. E a partir daqui, nós definimos nosso caminho." Clara sentiu a determinação crescer. O futuro era uma neblina, mas elas estavam juntas. O mundo ainda estava caindo ao redor delas. As chamas continuavam crescendo, mas a sensação de liberdade, de poder, pulsava nos corações delas. Era o início de algo novo, e enquanto avançavam, Clara sabia que precisavam enfrentar não só sua história, mas também os segredos que ainda estavam por vir. E assim, no horizonte flamejante, Clara e Laura continuaram sua jornada, em busca da verdade que poderia mudar tudo. Cara, a meta é clara. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer ainda mais conteúdo incrível. Quero ver todo mundo inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não esquece, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para agir.